Boa tarde, muito boa tarde, muito bom poder estar novamente juntos para ter um tempo de estudo da palavra do Senhor, para poder compartilhar juntos o que nós encontramos no texto que estamos a estudar, e é tão bom poder estar em comunicação com os irmãos, com os amigos, que nos acompanham nesta hora da tarde. É sempre um bocado mais complicado a tarde dos domingos, não é? Depois do tempo do almoço, ainda há pessoas que estão a almoçar, mas o nosso desejo é poder ter o nosso tempo de estudo da palavra do Senhor, lembrando que a Igreja de Pias, a Igreja Batista de Pias, tem os seus cultos às 15 horas, às 3 da tarde sempre, e nós queremos continuar a compartilhar esses estudos nessa hora para cada um dos irmãos e dos amigos. E nós estamos a estudar agora o livro de Romanos, nós estamos a seguir o estudo expositivo de Romanos, vamos capítulo por capítulo, tentando aprender, ver, assimilar e aplicar a nossas vidas aquilo que Deus, na sua sabedoria, inspirou o apóstolo Paulo para ele deixar como documento para nós. E antes de estudar e de ir para o texto que hoje nós precisamos ver, vamos fazer uma palavra de oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos guie. Nosso Deus, obrigado por o privilégio de estar em comunicação com irmãos, com amigos que nos acompanham. Nós queremos pedir a tua bênção sobre cada um deles, pedir também que o Senhor nos ajude nesse momento que queremos, Senhor, estudar a tua palavra. O nosso desejo, Senhor, é poder ouvir-te, poder, Senhor, entender aquilo que a tua palavra nos está a ensinar e, mais que nada, Senhor, poder aplicar aquilo que vamos a falar nas nossas vidas, Senhor. Não permitas, nosso Deus, que isso fique como só uma teoria, mas que seja realmente vida em nós e que nós possamos ver o Teu Espírito Santo obrando em nós, obrando, Senhor, naquelas áreas que nós precisamos. Senhor, livra-nos do erro, livra-nos da heresia e precisamos que o Senhor nos ajude. Oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos a falar no livro de Romanos, e estamos a estudar o capítulo 6. No domingo anterior já iniciamos os primeiros 14 versículos do livro de Romanos, a falar sobre um tema muito importante dentro da vida cristã. Nós já tínhamos iniciado, quando iniciamos o estudo de Romanos, nós vimos qual era o plano que o apóstolo Paulo tinha ao escrever a carta. O seu propósito era falar do Evangelho, falar por que isso era necessário e por que isso é necessário para os homens. Então, nós temos desde o versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 23 do capítulo 3, falando da necessidade do homem por causa do pecado. Sim? Então, o apóstolo Paulo nos apresenta que ali não há judeu, que ali não há gentil, ou aqueles povos que não formam parte de Israel, que estejam isentos, que estejam, que possam falar, eu não tenho pecado, eu não tenho esse problema é para outro. Não, toda a humanidade, todos nós temos esse problema. Então, o apóstolo Paulo nos apresenta o problema, mas nos apresenta a solução. Qual é a solução? O Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas notícias, sim, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a viver como um de nós, sim, experimentar tudo quanto nós experimentamos, cumprir a lei perfeitamente, morrer em uma cruz injustamente, mas por causa de nossos pecados, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, esse Evangelho é aplicado para nós. Esse Evangelho está disponível para todos nós, para todos aqueles que queiram ouvi-lo e todos aqueles que queiram aceitá-lo, que reconheçam a sua necessidade.
O apóstolo Paulo depois vai falar que aqueles que reconhecem, aqueles que experimentam aquele encontro pessoal com Jesus Cristo e com aquele encontro pessoal com Deus, eles experimentam, ou eles vão a experimentar, vão a ter na sua vida uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, que é a questão da justificação, onde Deus nos declara justos. Sim? Ainda que nós continuamos sendo pecadores, ainda que nós continuamos na luta contra o pecado, nós já somos declarados justos por Deus, uma declaração legal. E isso é que o apóstolo Paulo chama de justificação. Então, ele vai falar, no capítulo 5, nós vimos isso, que justificados, pois, agora, pela fé, não é? Temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos essa bênção de parte de Deus, que, de novo, se eu reconheço a minha condição de pecador, se eu reconheço o meu problema com Deus, sim, se eu busco a Deus para solucionar esse problema, Ele me apresenta a solução. E através daquele encontro pessoal com Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal, eu sou transformado, sim? E a primeira transformação é que eu já não sou culpado perante Deus, eu sou justificado perante Deus. Mas não somente isso, a justificação produz em nós outro processo que vai levar toda a nossa vida, que é justamente isso que nós estamos a tratar agora no capítulo 6, que é o processo da santificação. Sim? O que é a santificação? É ser moldados por Deus, sim? Ao modelo de Jesus Cristo. Mas ali tu podes falar, mas Carlos, espera lá. Como que é ser moldado a Jesus Cristo? Eu nunca vou ser como ele, certo? Sim, mas Deus vai fazer a obra, Deus vai a trabalhar em nós, e esse processo é aquilo que o apóstolo Paulo chama de santificação. Então, ele fala que, e nós estudamos isso no capítulo 6, no início do capítulo 6, nós já não estamos debaixo daquele peso que nos declarava, ou fazia de nós culpados, sim, que é a lei, mas nós agora estamos na graça, sim, e que somos livres para servir a Deus. Sim. Só que ele vai parar um pouco aqui para tentar explicar melhor o que ele está explicando, de que ele está a falar. E nós precisamos lembrar que Paulo, a maneira que ele ensina é apresentando argumentos que, muito possivelmente, muitos de nós, não é, ou os judeus do tempo dele, apresentariam. Não é? Então, ele faz um debate, sim, imaginário com alguém, apresentando as perguntas ou apresentando os possíveis argumentos contrários àquilo que ele ia falar, e ele vai respondendo isso, sim? Então, eu convido-vos a poder abrir as vossas Bíblias no texto que nós temos que estudar hoje, que está ali no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e vamos a ler desde o capítulo 6, desde o versículo 15 até o versículo 23. Eu estou aqui a experimentar esse programa para ver se posso compartilhar com vocês, mas vamos ler o que diz o texto. Romanos, capítulo 6, versículo 15 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eles, escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse último versículo é um versículo que todos nós conhecemos, é muito conhecido, mas seria muito bom que nós possamos lembrar. E vamos ir vendo aqui no texto, vamos ir a analisar aos poucos, não é? O que o apóstolo Paulo está falando? De que ele está a falar, sim? E o tema que eu coloquei agora a esse estudo é justamente livres do pecado, sim? Escravos da justiça. E nós vamos ir vendo por que isso é assim. Agora, lembra que no versículo 1, se nós vemos aqui, no versículo 1 do capítulo 6, o apóstolo Paulo tinha iniciado com uma pergunta. E ali aparece a pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso porque no capítulo 5 ele falou que onde abundou a graça, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim? Então, ali poderia surgir alguém ia falar, não é? Falar, ok, então, vamos pecar mais para que o pecado seja mais abundante. Então, ele vai falar, está a falar disso em todos esses versículos, mas aqui no capítulo 6, no versículo 15, ele vai colocar a mesma pergunta, mas desde outra perspectiva. E ele fala, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E a ideia aqui que ele está a apresentar é, pronto, eu já não tenho ninguém que me acuse. Ou seja, eu sou livre, sim? E no meu conceito de ser livre, então eu posso fazer o que eu quero. Só que há um problema ali, sim? E justamente o apóstolo Paulo vai mexer com o nosso conceito da liberdade. O que é ser livre? Eu lembro que no país onde eu cresci, no Paraguai, é um país que esteve quase 35 anos, não é, debaixo da ditadura. No ano 1989, chega a democracia. E então o pessoal saía às ruas e falava, ok, agora somos livres, e agora nós vamos fazer o que nós queremos, não é? Então vamos a fazer todo o barulho que nós queremos, na hora que nós queremos, no momento que nós queremos, começar a jogar lixo na casa do vizinho. Não, para aí, somos livres, mas não para fazer aquilo que nós queremos. A nossa liberdade sempre está dentro de alguns limites. Sim? Por isso que se fala, e é um ditado muito conhecido, aquele que a liberdade acaba onde inicia o direito do outro, não é? Então, e ali nós descobrimos que o conceito de liberdade que nós temos é o conceito errado. Eu não sou livre para fazer aquilo que eu quero. Eu sou livre para atuar dentro de certos limites. Então, eu posso pecar agora à vontade, porque já não estou debaixo do limite da opressão, da lei por cima de mim, porque eu já fui justificado, não é? E a resposta do apóstolo Paulo é, de modo nenhum. De modo nenhum. E a expressão essa é a mesma que no versículo 1, e é uma expressão bem forte, ou seja, ele está falando, não é possível, não se pode, não. Por quê? E o apóstolo Paulo vai iniciar a sua argumentação. E ele diz ali no versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência,
desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Ou seja, enquanto eu estava aprisionado pela culpa do pecado, enquanto o pecado era o meu dono, eu servia ao pecado, sim? Porque ele era o meu Senhor, ele era o meu mestre, ele era que estava ali a dirigir a minha vida. Ainda que o pecado o faça de uma maneira estranha, não é? No sentido de que ele o pecado nos engana a tal ponto que nós achamos que estamos a fazer o que nós queremos. Mas, na realidade, nós estamos a seguir aquilo que o pecado, aquilo que a maldade nos quer levar a fazer. Então, nós somos escravos disso. Sim? Por quê? Porque nós livremente estamos a oferecer-nos para fazer a sua vontade. Então, se nós lembramos a definição de pecados, de pecado que uma vez já tínhamos falado, a pecado é tudo aquilo que é contrário a Deus, uma rebeldia contra Deus. Por quê? Deus é o Criador do universo, Ele é o Criador dos céus, da terra, e Ele é o nosso Criador. E então, dentro dessa da potestade que Ele tem como Criador, Ele determina algumas regras por qual nós temos que viver. Mas como nós não queremos aceitar essas regras, nós nos rebelamos contra Ele. E isso é o pecado, aquela rebeldia, aquela rebelião contra Deus. Então, o apóstolo Paulo fala que nós somos servos, porque não existe a tal liberdade que nós tanto gostaríamos, não é, de ter. E essa escravidão é que nos leva a fazer as coisas que nós fazemos. Só que, já no caso daqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo, isso muda. Ou seja, eu deixei de ser escravo do pecado e eu passo a ser escravo da justiça. Sim, as nossas versões em português usam a expressão servos, não é? Mas a ideia que está por trás é justamente a ideia de justiça, de escravo, de escravidão. E agora Cristo é o meu dono, Cristo é o meu Senhor. E aqui é preciso fazer sempre uma nota, não é? Nós temos que colocar ali uma chamada de atenção. Nós sempre estamos a obedecer a alguém, seja o pecado ou seja o Senhor. Sim? Então, ninguém pode falar, não, eu faço o que eu quero. Sim? E acontece muito, não é? Há pessoas que falam, ninguém manda em mim. Sim? Ninguém me vai falar, me vai dizer o que eu tenho que fazer. Pronto, ele está a agir debaixo ou na linha do pecado, porque o pecado é que faz que ele fale dessa maneira. Então, consciente ou inconscientemente, nós estamos a servir a um amo, isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui, não é? Quando ele diz, não sabeis que é daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Sim? E ele vai continuar falando e ele diz, mas graças a Deus, uau, graças a Deus, porque outrora escravos, ou seja, e aqui nós precisamos prestar atenção aos movimentos de tempo que o apóstolo Paulo está a fazer. Outrora, no tempo passado, escravos do pecado, esse era nosso status em Adão, sim? A nossa condição como escravos do pecado. Contudo, sim, há uma separação, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. Então, em um tempo, eu era escravo do pecado, mas em um momento houve um corte, isso nós estudamos no capítulo 5. Como que aconteceu esse corte, como que aconteceu essa separação quando eu entro num relacionamento pessoal com Cristo, com Deus através de Cristo, onde eu que era inimigo de Deus sou tornado amigo, não é? E tenho paz para com Deus. Eu sou reconciliado com Deus através de
a Jesus Cristo. Então, outrora escravo do pecado, agora viesses a obedecer de coração a forma e a doutrina a que fosses entregue. E o apóstolo Paulo está a fazer um jogo de ideias aqui, que é muito comum na Bíblia. Hoje de manhã estávamos a estudar isso também no Sermão da Montanha, onde Jesus fala que nós precisamos dar esmolas, não é? Por quê? Porque nós precisamos ajudar a quem está em necessidade. E nós estamos a ver um texto lá em Deuteronômio, onde a lei de Deus, e Deus mandava ao seu povo que eles tinham que ajudar o povo, ajudar aos seus irmãos que estivessem em necessidade. E esse era um mandato, mas eles tinham que fazê-lo livremente. Então, é um mandato, mas ao mesmo tempo eles tinham que fazer isso de uma maneira que seja grata, que seja alegre. Por quê? Porque eles estavam a cumprir a vontade de Deus. Então, nós viemos a obedecer, nós viemos a acreditar no Evangelho, mas porque Deus foi quem nos levou a fazer isso. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos salvou através de Jesus Cristo. Ele nos justificou por aquilo que Jesus fez na cruz. Então, tudo depende de Deus. Não há nada que eu faça, mas ainda assim, em resposta a isso, eu sou levado a obedecer, não é? E é interessante, Paulo, a maneira que ele escreve, viesses obedecer de coração, aquilo que nós estávamos a falar, a forma de doutrina, outra maneira de falar, viesses a obedecer o Evangelho, sim? A que fostes entregues, sim? Ou seja, Deus nos deixou conhecer o Evangelho, nós tivemos o privilégio, por isso sempre falamos que é um privilégio conhecer o Evangelho, e nós obedecimos o Evangelho, porque o Evangelho nos mostrava que nós éramos pecadores e que nós precisávamos de Cristo. E que precisávamos renunciar àquela vida do pecado e aceitar o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós passamos a obedecer a essa forma de doutrina ou esse evangelho. E uma vez, versículo 18, libertados do pecado, fosteis feitos servos da justiça. O nosso novo status agora. Lembram? Outrora, escravos do pecado, agora servos da justiça, sim? Ou de outra maneira, escravos da justiça. Sim? Então, nós fomos libertados do peso do pecado, mas agora nós somos colocados debaixo de um amo. Claro que totalmente diferente. Jesus fala que o jugo dele é leve, porque ele é manso, não é? E ele é humilde. Então, é um senhor, é um amo, é um mestre totalmente diferente ao outro, que era tirano, que a única coisa que queria era a nossa destruição. Isso que Jesus fala, quando ele fala do inimigo, não é? Quando ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Nada daquilo que nós tínhamos na outra vida, o que o pessoal que ainda está no status de pecado, como escravos do pecado, nada daquilo que acontece ali é para bem. Sim? Tudo quanto o pessoal acha que que eles estão a fazer, desfrutando a sua liberdade, sim? Na realidade o que está a fazer é destruir a essas pessoas. Vejam a nossa sociedade. Sim, nós temos a liberdade de fazer o que queremos, na nossa intimidade. Eu posso ter relacionamentos com quem eu quero. Sim? Lares destruídos, famílias que estão sendo separadas, filhos que não podem estar com seus pais ou com suas mães. É muita dor. Sim? É o alto preço por uma aparente liberdade. Mas o apóstolo Paulo fala, nós fomos libertados disso e agora somos feitos servos da justiça. Nós precisamos lembrar que para nós nos tornar servos da justiça, nós exercemos fé, sim, no Evangelho, nós acreditamos, e a fé sempre é um ato de submissão em obediência. Por isso que ele diz que nós obedecemos
a decoração. Versículo 19, o apóstolo Paulo vai colocar ali uma nota de rodapé. E ele fala, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Por quê? Falar de escravidão é uma palavra dura. Sim, nós talvez ainda não, muitos de nós não chegamos a compreender, mas aqueles nossos irmãos ou amigos que são de regiões do mundo onde a escravidão foi muito forte, ou que ainda continua a haver, é uma imagem muito triste, não é? Muito forte para falar do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo fala, eu estou a falar assim, por causa da vossa fraqueza, para que vocês possam compreender, sim, para que vocês possam entender onde que vocês estão agora, qual que é a vossa situação. E ele continua, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, ou seja, para a vida do pecado, assim como, diz o apóstolo Paulo, assim, e ele volta a repetir a palavra aqui, agora, os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Sim. Então, o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui? É que, assim como quando eu estava como escravo do pecado, a minha vida era levada cada vez a um estado pior, não é? Onde eu aparentemente desfrutava da minha liberdade, mas na realidade estava a destruir a minha vida. Agora, neste novo status, eu estou a viver, não é, em um processo que ele chama aqui, onde eu entrego os meus membros, o meu corpo, tudo quanto eu sou, para servir à justiça, sim? Para servir a Deus, em outras palavras. Para quê? Para a santificação, ou seja, eu estou ligado a Deus, porque através de Jesus Cristo estou ligado a Deus. Se eu estou ligado a Deus, eu tenho que participar desse processo de ser cada vez mais como Jesus Cristo. Não há maneira de fugir disso. Sim? Não há uma opção, não existe a ideia aqui de neutralidade. E essa é uma questão. Eu não posso falar, eu já deixei de ser escravo do pecado, agora eu vou ser escravo, também vou ser escravo de Jesus Cristo, mas mais para frente. Agora eu vou ficar aqui em quarentena, não é? Em férias, sem mexer para nenhum dos dois lados. Não é possível. Sim? Ou tu eres escravo do pecado, ou tu eres escravo de Cristo. E essa é uma boa pergunta. Onde que estás tu? Qual que é o teu status? Por quê? Versículo 20. Porque quando eres escravos, e ele está já tentando fechar essa ideia aqui, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Aquele que peca, não é? Não podemos pedir que viva de uma maneira que seja normal para aqueles que estão sendo escravos da justiça. Então, eu não sou escravo da justiça, eu estou vivendo no pecado e vou fazer tudo quanto no pecado é normal. E uma coisa interessante que nós precisamos lembrar de novo. Ele está a falar em colocando o tempo para o passado. Olha ali no versículo 21. Naquele tempo, você já passou. Então, isso é um problema que nós temos hoje e nós precisamos, crentes em Cristo Jesus, parar e pensar. Sim? Não é possível que eu ainda continue sendo escravo do pecado. Não é possível que eu continue a fazer as coisas como se eu não conhecesse Cristo. Porque se eu ainda vou fazer as coisas como estando debaixo do jugo do pecado, então eu ainda não experimentei Cristo. Então eu ainda não sei o que significa ter uma relação com Deus. É muito triste quando crentes eles estão a viver uma vida que eles sabem que não é correto, mas eles tentam amortiguar, eles tentam fugir
sim, do erro que eles estão a cometer, falando, não, eu ainda estou em processo. Bom, mas se tu estás em processo, é para sair do pecado, é para lutar contra o pecado, é para reconhecer o pecado e ser ajudado por Deus, não é? Naquela luta de vencer as tuas antigas inclinações. Então, a pergunta é, de novo, eres escravo do pecado ou eres escravo de Cristo? Naquele tempo, que resultado colhestes? Qual era o resultado desse estilo de vida? E o apóstolo Paulo diz, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Sempre, sempre. Tudo aquilo que nós fazemos fora de Jesus Cristo nos leva à morte. Morte física, mas morte espiritual. Nos deixa mais longe de Deus, nos leva muito mais longe de Deus. Ele continua, agora, porém, e essa é uma expressão bendita, naquele tempo, agora, porém, sim? Agora, porém, libertados do pecado por Deus, transformados em servos de Deus. Isso é uma grande transformação, sim? Eu era servo do pecado, escravo do pecado. Agora eu fui transformado em servo do Deus Altíssimo. Sim? Aí não é uma coisa qualquer. Eu estou em uma nova posição, eu estou a servir ao Deus do universo, ao Deus deste mundo, ao Deus de todos, de todos aqueles que acreditam nele, não é? Transformados em servo de Deus, que significa viver para a glória de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Percebem como uma coisa está ligada à outra? Se eu sou servo de Deus, ou seja, se eu já não estou sendo escravo do pecado e eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo e agora eu sou servo de Jesus Cristo, indefectivelmente, não há como isso não acontecer. Eu estou tendo como fruto a santificação, ou seja, cada dia, e dito de uma maneira, eu sou um pouco mais santo. Claro que isso nos dá a comissão, não é? Porque sabemos que não somos assim. Mas cada dia nós somos transformados, cada dia Deus está a nos mostrar as áreas que nós precisamos entregar nas mãos de Deus, as áreas que nós precisamos trabalhar, e nós já falamos disso. O que está a trabalhar essa quarentena em ti? Sim? No meu caso, e eu posso confessar, meu caráter, a minha paciência, confiar em Deus, ainda que as coisas não funcionem como eu quero, eu preciso confiar em Deus. E em ti? Como que está a trabalhar Deus através deste tempo, não é? Porque isso acontece, Deus trabalha nos seus filhos. E isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui nesse texto. Transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sim. Sempre se fala que a vida eterna não inicia depois da morte. A vida eterna já inicia cá na Terra. Por quê? Porque vida eterna, no sentido bíblico, é aquela vida que nós temos na presença de Deus. Como falamos os domingos de manhã, corandeu, na presença de Deus. Então, tudo quanto eu faço, tudo quanto eu vivo, eu estou na sua presença. Mas eu sei que isso agora é imperfeito. Eu sei que essa experiência agora é limitada. Então, vai chegar um tempo que isso vai ser pleno, e onde eu já vou ser libertado definitivamente deste corpo, não é? Dessa tendência a pecar, e o pecado já não vai estar mais em mim, e onde o meu desfrute de Deus vai ser pleno. Mas isso vai chegar. Mas agora eu já estou a viver na presença de Deus, eu já estou a viver, a experimentar a transformação de Deus na minha vida. E ali aparece o verso que nós conhecemos tanto, não é? Porque, diz o apóstolo Paulo, e esse porque está a englobar todo o anterior, tudo aquilo que ele já falou. O salário do pecado é a morte. Sim? Aqueles que recebem um ordenado, aqueles que recebem um salário, um soldo,
é por um trabalho que eles fizeram, não é? Ninguém recebe coisas de graça sem fazer. O patrão estava ali falando, eu tenho tanto dinheiro, não é? Aí não sei o que fazer, então toma lá, eu dou de dinheiro. Eu quis ser um patrão assim, mas não é assim como funciona. Eu faço um trabalho, eu recebo um pago. Eu peco, sim? Eu sou escravo do pecado. O amo, o Senhor, o mestre, pecado, ele paga aqueles que são escravos dele. Qual é o pago que ele dá? A morte, sim? A separação eterna de Deus. Então, porque o salário do pecado é a morte. Mas, bendito mais, o dom gratuito de Deus. Dom gratuito de Deus, salvação em Cristo Jesus. E a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra que nós falamos, a vida eterna inicia aqui, porque nós não estamos a ir para Deus. Nós não estamos, em algum momento eu vou encontrar Deus. Não, eu já teve um encontro com Deus, eu já tenho um encontro com Deus, eu já estou a experimentar a Deus na minha vida. Por quê? Porque eu estou a ter já uma vida eterna em Cristo Jesus. Eu estou a viver em Cristo Jesus. Meu relacionamento com Deus é através de Jesus Cristo, é em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus dá, não porque eu faço alguma coisa, porque não há nada que eu possa fazer, nada que eu possa fazer para pagar a Deus. Então, Ele dá, se Ele dá, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não fazemos coisas, nós não fazemos coisas para tentar ganhar a nossa salvação. Ou seja, eu não posso medir se eu sou salvo pelas coisas que eu faço. É ao contrário. Eu sou salvo, por isso eu estou no processo de santificação. A nossa santificação é medida pela nossa identificação com Cristo. E isso resulta em santificação. Quanto mais nós nos identificamos com Jesus Cristo, mais nós vamos viver conforme a sua vontade. O objetivo do apóstolo Paulo nesse capítulo é justamente nos mostrar que a justificação pela fé sempre traz santificação. Então, se eu ter um encontro pessoal com Cristo, eu vou estar no processo da santificação. Deus vai mexer com a minha vida. Deus vai trabalhar em mim, porque a sua vontade é transformar-nos. Então, o apóstolo Paulo trabalha aqui, no capítulo 6, principalmente a partir do versículo 15, com contraste, pecado versus Deus, sim? Um amo, que é o pecado, outro amo, que é Deus, salário e dom gratuito, sim? O pecado paga um salário, Deus dá um dom gratuito, e ele coloca no final morte eterna, versus vida eterna. Isso nos tem que levar novamente a fazer uma pergunta. Onde que eu estou? Qual que é o meu status? Eu estou como escravo do pecado ou eu estou como escravo de Cristo? Os dois têm manifestações muito visíveis. Sim? O pecado, quando eu sou escravo do pecado, a minha vida realmente vai dar evidência disso, no sentido de que eu vou estar sentindo a destruição, e eu vou estar muito mais longe de Deus cada vez mais. Se eu sou em Cristo, isso também tem evidência, porque eu sou transformado cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. A minha pergunta é, onde que estás tu? Qual que é o teu status? Escravo do pecado ainda? Ou escravos da justiça para a glória de Deus? Vamos orar. Nosso Deus, quanto mais mergulhamos na Tua Palavra, mais reconhecemos, Senhor, a nossa realidade, a nossa fraqueza, a nossa limitação. Senhor, precisamos da Tua ajuda. Muitos de nós ainda estamos como escravos do pecado. Ouvimos o Evangelho,
sabemos o Evangelho, vemos os frutos do Evangelho, mas ainda não tivemos um encontro pessoal com o Senhor. Por isso clamo por misericórdia, Senhor. Há muitos ainda, Deus, que não experimentaram o que significa ser transformados, perdoados, justificados. Deus, e se nós estamos em Cristo, nós vamos ter também evidências em nós próprios daquilo que Deus, do trabalho que Deus faz. Senhor, eu clamo por meus irmãos, por meus amigos, que eles possam reconhecer na sua vida qual que é o seu status, Senhor, onde que eles estão, escravos do pecado ou escravos da justiça. E rogo Deus a tua misericórdia sobre nossas vidas. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estar conosco, por nos acompanhar. Se Deus permitir, vamos estar ainda em contato nestas semanas. Se queres saber mais alguma coisa, tem alguma dúvida, queres compartilhar algum pensamento, um pedido de oração, por favor, entre em contato conosco. Vai ser um prazer poder ajudar-te nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe e que essa semana seja realmente uma semana guiada pelo Senhor. Um grande abraço virtual.